Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. Estamos refletindo a respeito do perdão e estamos aprendendo o processo do perdão, como ele acontece em nossas vidas, pensando no tema perdoando a nós mesmos. Os pecados que nós cometemos no passado não precisam determinar o nosso futuro, e sim devemos ter uma reação correta em relação a eles, que pode marcar o curso de nossa caminhada pela terra da liberdade. Nós vamos ver então esses estágios, esses processos para encontrar o perdão para nós mesmos. O primeiro estágio é o estágio da honestidade. Temos a tendência de enganar a nós mesmos, racionalizando nosso comportamento e muitas vezes procurando um bode expiatório. Porque nós temos o quê? Nós temos dificuldade para admitir as nossas falhas. Aprendemos desde cedo a dissimular a verdade. Quando nós paramos de racionalizar e dizemos simplesmente: fui eu, sou culpado, é minha culpa. Quando falamos isso a nós mesmos, então estamos falando verdadeiramente a verdade, sendo honestos a nosso respeito. E toda a verdade, nada mais do que a verdade, uma vez que tenhamos dado nome, então, ao evento exato, né, do que aconteceu e pelo qual nós, então, estamos buscando perdão. Então, assim, o trabalho, ele poderá ser iniciado em nossas vidas. Primeiro, quando nós formos honestos conosco mesmo a respeito daquilo que nós praticamos. O segundo estágio ou processo para encontrar o perdão para nós mesmos é envolvermos, reconhecermos quem nós somos, né? Envolve reconhecer realmente quem nós somos. Uma das razões pelas quais a confissão torna-se tão difícil é que, primeiro, ela tem que, para existir, ela precisa destruir o nosso orgulho. Quando nós confessamos, estamos admitindo que não somos assim tão perfeitos como pensamos, que nós somos tolos muitas vezes, que nós somos fracos e cheios de falhas. Quando nós, então, assumimos isso, somos capazes de ser sinceros quanto a nós mesmos e também para com os outros. Saber quem somos realmente nos livra da necessidade de parecer ser alguém que nós não somos. Uma vez então feito isso, estaremos no caminho do perdão. Experimentaremos o poder de Deus, pois o poder de Deus é aperfeiçoado em nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta na vida dos fracos, 2 Coríntios capítulo 12, 9, que nos diz: pois o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas fraquezas. A humildade abre então a porta para o perdão. O terceiro estágio que envolve então este processo de perdão é a fé. Deus nos perdoou. Uma coisa é nós ouvirmos isso e a outra coisa é recebermos isso. O perdão, jamais nos perdoaremos, sabemos, por meio do nosso esforço. O perdão, ele foi nos dado pelos méritos de Jesus. Somente quando pela fé nós entendemos e aceitamos isso, é que a obra então de Jesus terá efeito em nossas vidas. O que temos, né?
ou o que teremos é o direito de perdoar a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, isso nos faz depender e descansar no perdão de Deus. São esses os verbos que estão ligados à fé. Acreditar e não sentir, mas acreditar que realmente nós somos perdoados. Então, depender e descansar são os verbos que são ligados à fé, a crer que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Nós precisamos continuar, então, dependendo do que Deus fez por nós por meio de Jesus e descansar nestas promessas, pois esta é a única esperança para nós. Então, à medida que nós podemos crer no perdão que já foi estabelecido por Deus, poderemos então perdoar a nós mesmos. O quarto estágio, então, nesse processo do perdão é a reconciliação. E toda reconciliação envolve a paz. Paz com nós mesmos. Ao anseio, muitas vezes, de reconciliação contra o meu próprio inimigo, que sou eu mesmo. Foi-nos dada, então, a oportunidade de fazer ou ter a paz com todos. A palavra de Deus diz que se o teu coração está em paz, tenha paz. Se você está em paz com Deus, tenha paz, então, em seu coração e também com os outros. Mas por que esperar? Se a pessoa que tanto nos decepciona está diante de nós, todos os dias, ela olha no espelho e olha para nós. O que eu posso dizer é: eu te perdoo. O quinto estágio nesse processo de perdoar a nós mesmos é a celebração. Jesus, ele perdoou muitas pessoas e foram raras as exceções de que tais pessoas se alegraram e celebraram a sua libertação. Maria Madalena, Zaqueu, Mateus, Pedro, todos foram encontrados e perdoados. Jesus disse que quando uma alma ela é reconciliada com Deus, os anjos se alegram no céu. Eu lhes digo que da mesma forma, diz ele, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Então, se os anjos, eles comemoram, por que não deveríamos nós também celebrar? As comemorações, as celebrações, nos ajudam a reconhecer a bondade de Deus. As celebrações também são lembretes visíveis, concretos daquilo que Deus fez por nós, no qual podemos então nos deleitar em suas bênçãos. Deus se alegra quando nós celebramos a sua bondade. A sexta parte, então, deste processo é a memória redentiva. A Bíblia declara que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados, como já vimos lá em Jeremias 31, 34. Deus realmente, ele escolhe esquecer-se dos nossos pecados. O que temos por certo é que Deus nos trata exatamente como se não lembrasse mais. Lembrarmos disso é escolher ter uma memória redentiva, isto é, curada. Para reescrevermos, então, o roteiro da nossa vida, se realmente aceitamos o perdão como carecemos, né? Nós precisamos ter isso, ter paz com Deus, ter paz conosco mesmo e com os outros. Isso é novidade de vida. Uma das bênçãos que nós descobrimos, que quando nós nos perdoamos, passamos então a nos definir como realmente Deus faz, e não mais
conforme os nossos pecados. Passamos então a nos definir como Deus o faz. Ele é que nos define e não mais os nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sendo assim, não poderemos mais definirmos segundo os nossos atos passados, ou não devemos mais nos definir segundo os nossos atos passados, e sim por aquilo que nós somos em Cristo e por aquilo que Ele fez por nós. Como nós podemos entender? Concluindo, fomos perdoados livremente e agora podemos perdoar também livremente. Amanhã nós iniciaremos então um novo tema: como nós podemos perdoar uns aos outros. Como isto acontece em nossa vida, como nós podemos liberar perdão para os outros. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.